Bom dia a todos! É uma satisfação inenarrável estar aqui produzindo mais esse vídeo que espero que seja de bom proveito. Nesse vídeo então vamos falar brevemente sobre o conceito de derivadas parciais. Vamos dar algumas interpretações geométricas para isso. Vamos também verificar algumas aplicações, dentre elas o incremento. Veremos também um pouco sobre a diferencial total e vamos também analisar algumas técnicas para aplicar a regra da cadeia. Eu sou o professor Carlos e esse é o canal Exato. Então vamos para a nossa aula de derivadas parciais. Primeira coisa, nós precisamos então definir o que é uma derivada parcial. Ela muito se assemelha com a definição de uma derivada em uma única variável. Seja f uma função de duas variáveis, a derivada parcial de f em relação a x é aquela função denotada por d1 de f, tal que seus valores funcionais em qualquer ponto x e y no domínio de f seja dado por, olha só que coisa maravilhosa, é esse limite aqui, certo? É o limite quando essa variação tende a zero de f com x incrementado um pequeno Δx, y menos f de x e y. Percebam que nós não estamos incrementando variações na variável y, visto que nós estamos interessados em calcular a derivada parcial apenas aqui em relação a x, certo? Portanto, com base nisso aqui, nós conseguimos perceber que quando estamos derivando em relação a x, o y deve ser tratado como uma constante, tá? E a definição para a derivada em relação a y é análoga. Entretanto, esse incremento aqui é colocado em y, certo? Dessa forma, então nós temos que, quando estou derivando em relação a y, o x deve ser tratado como uma constante. Obviamente, se esses limites aqui existirem. Tá? Se os limites não existirem, significa que essa derivada não vai existir, certo? Percebam que aqui nós colocamos d1 para a derivada em relação a x e d2 para a relação a y. Se nós tivéssemos uma terceira, uma quarta e uma quinta, esse número aqui nós estamos dando uma espécie de ordem para dizer em qual variável nós estamos derivando. Então, esta aqui é uma notação para a derivada parcial. Entretanto, existem outras possibilidades e todas elas nós podemos trazer como a mesma. Então, ó, derivar f de xy com esse 1zinho aqui é derivar em relação a x. Eu também posso utilizar como notação esse x aqui, tá? O dxzinho, df de x, é a mesma coisa. Eu posso representar nessa maneira aqui, tá? Esse aqui é o símbolo de derivada parcial, tá? Então quer dizer que é a derivada parcial de f em relação à variável x, tá? E também eu posso representar, ao invés de utilizar o dzão com a variável ao lado, eu posso colocar f e o 1 aqui para representar que é o x, ou simplesmente fx, tá? Então todas essas notações aqui são relativas à derivada parcial em relação a x. Para y é análogo, tá certo? Então dá no mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, calcule por definição. O que é calcular por definição? É calcular a derivada utilizando esse limite aqui. Calcule por definição a derivada de f em relação a x, sabendo que a função é dada dessa forma. Se nós estamos derivando em relação a x, significa que os y que estarão aqui, eles serão analisados como constantes, certo? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer,
Ó, só mudei aqui a notação só pra gente ir se habituando com ambas. Tá? A derivada de f em relação a x é o limite quando essa variação tende a zero, de f de x mais delta x, y, é a notação básica de limite aqui, né? Da derivada. Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir essa expressão. Então significa então que o que está em amarelo eu troquei aqui no lugar do x, x mais delta x, aqui ó, no lugar do x, x mais delta x, e permaneci com o y do jeito que ele estava. E aqui a parte em vermelha, deixei em vermelho, certo? Que é a própria função. Agora notem que existem algumas operações que eu posso fazer aqui dentro. Esse quadrado, existe a distributividade do 3, existe também aqui a distributividade do 2y, e assim segue. Então, já desenvolvendo todos esses cálculos, tá? Todas essas distributivas, percebam aqui que essa parte aqui já veio para cá, tá? Esse 2x mais delta x aqui, y, já veio tudo para cá. E nós temos aqui ainda essa outra parte que não teve alteração. Mas eu quero que você perceba que existem alguns elementos aqui que podem ser simplificados. Por exemplo, esse 3x quadrado, temos aqui um menos 3x quadrado. Esse menos 2xy que nós temos aqui, nós temos um mais 2xy aqui. E nós temos aqui também y ao quadrado, que pode ser simplificado com esse, certo? Então percebam que a gente acaba trabalhando com este e estes termos aqui. Notem que, para nossa sorte ou não, todos eles têm ΔX. Nesse sentido, então, como todos eles têm ΔX, eu poderia colocar um ΔX em evidência em cima e embaixo e simplificá-lo, certo? Então, restaria-nos apenas um ΔX aqui. Então, nesse sentido, esse ΔX seria o único que sobraria. Então, como o ΔX tende a zero, então segue que 6x menos 2y é o resultado deste limite. Percebam que as regrinhas que a gente utilizava para o cálculo 1 preservam-se aqui. Olha só, nós vamos derivar isso em relação a x. 3x ao quadrado, se vocês lembrarem, isso aqui é 6x, certo? Menos 2xy. Lembram que o y é uma constante agora. Então, nesse sentido, menos 2y é como se fosse uma constante. Então, qual que é a derivada de uma constante vezes x? Vai ser a própria constante, menos 2y. E qual que é a derivada de y ao quadrado em relação a x? Percebam que em relação a x, y ao quadrado é zero. Aliás, y ao quadrado é uma constante, portanto, sua derivada é zero. Certo? Essa função aqui, essa função 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, pode ser representada graficamente por um paraboloide elíptico. Tá? Os paraboloides são aquelas curvas que têm esse formato, certo? Lembram muito uma antena parabólica. Então vamos pensar, como será que nós podemos fazer a interpretação desse valor aqui, aliás, dessa expressão no gráfico da função? O que será que a derivada significa? Certo? Então, já colocando aqui de uma maneira um pouco maior, percebam o seguinte, essa é a função, essa é a derivada em relação a x, e vamos analisar o que ela representa. Para isso, separamos aqui três pontos, o ponto 0, 0, menos 1 e 0 e 1 e 1, que são pontos que fazem parte do domínio. Percebam que o ponto 0 e 0, ele está mais ou menos aqui, né? Esse aqui é o ponto 0 e 0. Bom, se vocês analisarem a função aplicada nesse ponto, vai ser quanto? Olha só que coisa linda. Vai ficar 6 vezes 0 menos 2 vezes 0, ou seja, 0. Curiosamente, se vocês observarem bem essa representação gráfica, ali é o ponto mais baixo. É o ponto de mínimo dessa função. Certo? Então,
Não sei se vocês lembram, mas derivadas iguais a zero ou é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Entretanto, como nós estamos calculando a derivada em relação a x, nós precisamos analisar o comportamento da curva em relação, aliás, o comportamento da superfície em relação ao eixo x, certo? Então significa que nesse ponto aqui não há crescimento nem decrescimento. Nesse ponto é um estágio de mínimo. Agora, se a gente analisar a função aplicada em menos 1 e 0, percebam o que vai acontecer. Ó. Menos 1 para x vai dar menos 6 e 0 para y aqui vai dar 0, ou seja, nós vamos ter um menos 6 de derivada em relação a x, claro. Então acompanhem comigo. Menos 1 está aqui e 0. Bom, significa que nesse ponto a função está tendo um decrescimento. Percebam que é como se fosse uma folhinha de papel, e se nós estamos analisando em relação ao eixo x, tá? Em relação ao eixo x, pensa nesse sentido, certo? Pensa nesse sentido aqui, que é o sentido de x. Significa que ela está caindo, certo? Se é menos 6, ela está caindo. Então significa que nesse ponto ela tem uma taxa de decrescimento de menos 6. Se analisar o 1 e o 1 aqui, daria 6 menos 2, 4. Então no 1 e 1, percebam que ela já está para o lado de cá, né? No 1 e 1 já está para o lado de cá, então ela está crescendo, certo? Em relação a x. Professor, mas se nós estivéssemos então calculando a derivada em relação a y, nós mudaríamos essa situação? Sim. Nós estaríamos não analisando no sentido do eixo x, mas a derivada no eixo y dá as inclinações que são paralelas ao eixo y. Então seriam no outro sentido, na outra direção lá. A ideia da diferenciabilidade total é para calcular pequenas variações que a função pode ter ao longo de pequenas oscilações, tanto para x quanto para y, ou se porventura tiverem muitas outras variáveis em relação a essas variáveis, tá? Então o primeiro conceito que a gente precisa construir é o conceito de incremento. Talvez ele seja um pouco natural de pensar, mas vamos pensar, ó, se f for uma função de duas variáveis, então o incremento de f no ponto x0 e y0, então nós precisamos dar um ponto denotado por delta f de x0 e y0. Percebam que o delta aparece aqui. Por que o delta aparece? Porque normalmente deltas aparecem em conceitos de variação. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando a função em x e acrescentando um pouquinho e acrescentando outro pouquinho em y, tá? Então vamos tentar entender o que esse incremento representa. Bom, imagine então que nós tenhamos aqui um ponto x0 e y0. Se nós calcularmos esse ponto, a função nesse ponto, ela vai ter uma representação gráfica aqui, certo? E ela vai ter uma altura em z. Tranquilo, que é o f de x0 e y0. O que a gente quer analisar? O que acontece se esse x0 a gente acrescentar um Δx, certo? Então, ao invés de ser um ponto, ele vai ter um deslocamento em x. Aqui ele é bem pequeno, mas tem um deslocamento. E em y também tem um deslocamento talvez um pouquinho maior. Ou seja, nós pegamos um ponto que esteja relativamente próximo, certo? Então, naturalmente, esse ponto vai projetar um outro valor da função, que é o f de x0 mais ΔX e y0 mais ΔY, que é esse outro ponto aqui, certo? Percebam aqui que, por definição, vai ser f com pequenos incrementos nas suas variáveis, menos a f original. Então, essa diferença aqui entre as duas a gente chama de incremento. Percebam que nesse caso aqui ele vai ficar negativo devido ao termo positivo aqui estar abaixo, tá?
Então, só fazendo uma pequena correção, aqui fica negativo. Associado ao incremento, então, nós temos o conceito de diferencial total. Tá? O que é diferencial total de uma função? Se f for uma função de duas variáveis e f for diferenciável em xy, então a diferencial total de f será uma função df, tendo valores funcionais dados por. Então, nós podemos analisar a diferencial total como a derivada parcial de f em relação a x, multiplicado por um pequeno parâmetro aqui, uma variação em x, adicionado da derivada parcial de f em relação a y, multiplicado aqui por uma pequena variaçãozinha. Normalmente, como o f estava trabalhando como eixo z, tá? Os valores numéricos associados a f estavam em z, então colocamos aqui que dz é igual a derivada de f vezes dx, Δx, mais a derivada de f em y vezes Δy. Entretanto, quando nós temos esses Δx e Δy muito pequenos, tá? Não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, mas nós geralmente utilizávamos quando essa variação tendia a um número muito pequeno, elas iam para os diferenciais de x e y. Então, quando os ΔX e ΔY são relativamente pequenos, então significa que dz, que é diferencial em z, vai ser uma aproximação de derivada parcial dz em relação a x vezes dx. Percebam que aqui existe uma diferença de notação. Esse símbolo aqui, ele se refere à derivada parcial e esse aqui se refere ao diferencial. São conceitos um pouco diferentes, tá? Então, a passagem desse para esse é que nós estamos fazendo ΔX e ΔY e irem para zero, ou seja, fazê-los bastante pequenos. Vamos a um exemplo. Esse exemplo vocês poderiam calcular usando incremento, no sentido de que o incremento ele analisa a variação, no caso aqui, de um volume para o outro volume. Tá? Entretanto, como essas variações são relativamente pequenas, a gente pode utilizar a diferencial total para aproximar essa variação. Então, um recipiente fechado na forma de um sólido retangular deve ter um comprimento interno de 8, aqui, uma largura interna de 5 e uma altura de 4 metros e uma espessura de 4 centímetros. Percebam então que nós temos aqui um volume inicial. Entretanto, esse volume inicial ele sofre em todas as suas dimensões com essa espessura. Percebam também que em todos os momentos é dito que são medidas internas. Se são medidas internas, então significa que, como existe uma espessura, esse objeto ele precisa ser um pouco maior. Então, cada lado vai ter 4 centímetros a mais. Tá? Ou seja, vamos tentar lembrar o seguinte. Sabemos que o volume desse objeto é dado pelo produto das 3 dimensões. Então, vamos definir uma função de 3 variáveis, v de x, y, z, igual a x vezes y vezes z. Daí tudo bem. Em seguida, nós vamos fazer o seguinte. Como todas as espessuras eram relativamente iguais, então significa que nós vamos ter dx, que é a variação em x, que é igual a variação em y, que é igual a variação em z, que é igual a 8 centímetros. Porque 8, 4 de cada lado. Entretanto, como nós estamos trabalhando só com metros, precisamos fazer uma conversão para não nos perdermos em relação às unidades de medida. Então, 0,08 metros. Além disso, então, sabemos que a diferencial total dV vai ser dada dessa forma aqui.
tá? A derivada parcial de v em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial de v em relação a y vezes dy, mais a real... É isso aí. É o que aparece aqui. Então, nos resta perceber que nós precisamos fazer o que? Cálculo de derivadas parciais. Qual que é a derivada parcial de v em relação a x? Percebam vocês que isso aqui é a nossa função em v, certo? Se nós derivarmos isso em relação a x, olha só, y e z são constantes. Então, significa que é uma constante vezes x. Então, vai ficar a própria constante. Então, a derivada disso aqui em relação a x é yz. A derivada disso aqui em relação a y é xz, que é o que está aqui. E a derivada parcial disso em relação a z é xy, que é o que está aqui. Preservando daí os dx, dy e dz. Como a gente tem interesse em saber o que acontece quando o x, o y e z são 8, 5 e 4, e os dx, dy e dz são todos 0,08, então nós podemos aqui fazer a substituição desses valores, tá? Substituindo y, z e x por aqueles e os dx, dy e dz todos por 0,08 e fazendo todo esse cálculo, nós vamos concluir então que o material usado para construir o recipiente deve ter 7,36 metros cúbicos. Vamos dizer, nossa, mas isso é muito grande, né? Isso é gigantesco. Bom, se vocês analisarem aqui, o tamanho, o volume completo dessa belezura, ó, vocês vão ver que o volume total dá quanto? 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 4. Então o volume total vai dar aqui 160. É isso, se eu não me engano, é isso. Então imagine que nós temos 160 metros cúbicos e ao redor de tudo isso, para nós termos 4 centímetros de espessura, nós vamos ter que dissolver aqui ou espalhar 7,36 metros cúbicos de material para embeber. Embeber não, para colocar em volta desse recipiente. Tranquilo? Então, quando nós temos variações pequenas, tá? Nós podemos utilizar a diferencial total para aproximar essas variações. Então, se vocês perguntarem para que serve, uma das possibilidades é essa. Bom, a regra da cadeia, eu vou trazer aqui uma maneira que eu acho um pouco tranquila de calcular regras da cadeia pela vida fora. Bom, quando que a gente utiliza regras da cadeia? Quando nós temos funções dentro de funções. Então imagine que nós estamos numa situação em que temos uma função f, e essa função f dependa de g e depende de h. Entretanto, essa função g aqui, ela depende tanto de x quanto de y. E essa função h é uma função única e exclusivamente de x. Se eu quiser, por exemplo, a taxa de variação de f em relação a x ou a taxa de variação de f em relação a y, nós temos que parar para pensar que tem essa g e h no meio do caminho, certo? Então, analisem comigo. Como eu comentei, f, g e h são nossas variáveis dependentes, são funções, e x e y são as nossas variáveis independentes. Então, se porventura eu quiser, por exemplo, qual que é a derivada de f em relação a y, eu preciso passar por g. E se eu quiser saber qual que é a derivada de f em relação a x, eu preciso passar por esses dois caminhos. Então, vamos refletir aqui. Se vocês analisarem bem aqui, ó, derivada parcial de f em relação a y vai ser o quê? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada parcial de f em relação a g, que é esse caminho aqui. Em seguida, eu faço o caminho de g em relação a y. Então, derivada parcial de f em relação a g vezes a derivada parcial de g em relação a y. Se vocês analisarem bem, olha só, se eu cortar isso aqui, fica a derivada parcial de f em relação a y. Só alegria, né?
Então é muito simples e muito tranquilo quando nós temos uma situação com um único caminho, que vai de f até y. Entretanto, se eu quiser calcular, por exemplo, a derivada de f em relação a x, percebam que eu tenho dois caminhos até chegar no x. Eu preciso passar por duas funções diferentes no meio do caminho. Então, nesse sentido, o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos seguir esse caminho, derivada parcial de f em relação a g, que é o que está aqui. Depois, vezes a derivada parcial de g em relação a x, que é o que está desse lado. Entretanto, é isso ou o caminho de cá. Então, nós vamos, como é um ou outro caminho, então vamos ter mais essa possibilidade, que é f em relação a h e h em relação a x, que é o que está aqui. Se porventura eu tivesse outras aberturas e diversas formas, era só eu montar essa arvorezinha aqui que o negócio sairia bonitinho, tá? Então, uma maneira bastante didática, diria eu, de construir, de saber como que eu vou montar essa regra da cadeia aqui, é eu montar essa arvorezinha de possibilidades aqui e mostrar todos os caminhos que levam da variável que eu quero até a independente, a função em relação à variável, certo? Bom, vamos fazer um exemplo aqui bem bacana. Ó, olha só. Num dado instante, o comprimento de um cateto de um triângulo retângulo é 10 centímetros. Opa, ele, tem um Szinho estranho aqui, né? Ele vai continuar. Ele está crescendo a uma taxa de 1 centímetro por minuto. E o comprimento do outro cateto é 12 centímetros, o qual está decrescendo a uma taxa de 2 centímetros por minuto. Determine a taxa de variação da hipotenusa desse triângulo num dado instante. Para começar, vou fazer aqui bem brevemente o desenho. Nós temos aqui uma medida x, uma medida y e uma medida h. Se vocês analisarem bem, x está mudando, né? A cada segundo ele cresce e o y a cada segundo decresce. Então, a nossa hipotenusa aqui, ela depende necessariamente de x e de y, porque ela vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas duas funções aqui. Só que o x, ele depende do t, porque conforme o t vai passando, tá? O tempo vai passando, ele vai mudando o seu valor. O mesmo acontece com o y. Então, nesse sentido, se eu quero determinar a taxa de variação da hipotenusa desse triângulo no instante t, nós vamos precisar da derivada de h em relação a t. Só que nós temos dois t's. Então, se eu quero a derivada de h em relação a t, eu vou ter que analisar esses dois caminhos aqui. Bom, só para deixar todo mundo meio mais ciente, x o que é? X de t é 10 mais t. Por que 10 mais t? A cada t que passa, ele cresce 1. Então, no instante 0 é 10, no instante 1 é 10 mais 1, 11, no instante 2 é 12 e assim vai indo. A cada instante, a cada minuto que passa, cresce 1. E outro, a cada instante que passa, decresce 2. Por isso esse menos 2t. Então no instante 0 é 12, no instante 1 é 12 menos 2 que é 10, no instante 3, 8 e assim por diante. Então, olha só, nós temos função para x, função para y, que são os dois catetos, e nós temos também a função para a hipotenusa. Percebam que eu já deixei a hipotenusa ao quadrado igual a x ao quadrado mais quadrado, né? O y ao quadrado. Entretanto, como o h é uma função, nos interessa apenas a parte positiva, porque é uma medida. Então já podemos definir que h de xy é essa função aqui. Como nos interessa, então, a derivada de h em relação a t, o que a gente precisa? Precisa dos dois caminhos. Derivada de h em relação a x, que é o que está aqui, derivada de x em relação a t, que é o que está aqui, mais derivada de h em relação a y, vezes derivada de y em relação a t, que é o que está aqui. Então, só arrumando, deixando para cima, né, as informações que nós temos. Então, vamos lá. Já
tem todos os cálculos aqui pra gente não perder muito tempo não, mas só fazer um breve comentário. A derivada de h em relação a x, que é essa parte, nós vamos pegar essa raiz bonitinha aqui e derivar em relação a x. Lembrando que quando eu for derivar o y em relação a x, aqui ele vai ser constante. Então aqui nós vamos aplicar a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia lá das primeiras do cálculo 1, quando nós temos apenas uma variável. Então era lá o x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Elevado a meio. Qual que era a derivada disso em relação a x? Se vocês lembrarem, fica aqui meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio. Isso tudo vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de x ao quadrado fica 2x. Derivada de y ao quadrado fica 0, então já não nos preocupamos mais. Aí esse 2 aqui simplifica com esse 2. Esse menos aqui manda para baixo. Por isso que fica embaixo aqui raiz quadrada, que seria x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. E em cima só o x. Curiosamente, com o y, o negócio é bem análogo, né? Porque agora eu estou derivando h em relação a y. Então os passos são basicamente os mesmos. E aqui a derivada de x em relação a t, ele já tinha dado que ele está crescendo a 1 centímetro por minuto. Então se ele está crescendo 1 por minuto, a derivada é 1, certo? Ou deriva aqui. E analogamente y em relação a t é menos 2, porque ele já disse que está decrescendo 2 por minuto, certo? Então nesse sentido, o que a gente vai fazer? Substitui essas 4 informações aqui, substitui essas 4 derivadas nessa expressão linda aqui. Então, ó, derivada de h em relação a x está aqui, vezes derivada de x em relação a t, que é 1. Então, preserva aqui. Mais derivada de h em relação a y, que é o que está aqui, vezes derivada de y em relação a t, que é menos 2. Por isso, esse mais virou menos e ficou um 2 aqui. Muito bem, então vocês vão dizer, fechou? Fechou o pacote. Então, essa aqui é a derivada de h em relação a t. Meus queridos, vocês estão vendo t aqui? Não temos t. Então, só para terminar, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse x aqui que está em função de t e esse y que está em função de t e substituir no lugar do x e no lugar do y, certo? Então, no lugar do x coloca 10 mais t, que é o que está aqui, e no lugar do y coloca 12 menos 2t, tanto em cima quanto embaixo. Então, se fizer desenvolver, ó, distribui esse 2, distribui os quadrados aqui e faz os pequenos ajustes, então nós vamos concluir que a taxa com que a hipotenusa varia conforme o tempo passa é dada por essa função aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato. Um forte abraço.